Gálatas, no capítulo 2, do versículo 11 ao 21, certo? O tema da pregação de hoje é crucificando o ego, ou crucificando o eu, né? Que ego significa eu ali, ego, beleza? Então a gente vai lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 11 em diante, até o final do capítulo. Tranquilo? Diz assim, Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 21. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro de pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero exaltar e glorificar o Teu nome e te agradecer por Tua palavra, uma palavra escrita, uma palavra na língua do povo, uma palavra, Paizinho, que hoje nós podemos ter a compreensão e assim estudá-la, Deus. Que o Senhor possa vir a nos instruir, nos guiar de acordo com as Tua Sagrada Escritura, Deus, e que possamos, Paizinho, ser edificados com a Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Deus. Meus irmãos, hoje a gente vai estudar um pouco, como eu disse no início, sobre a questão do crucificando o ego, certo? Quando a gente pensa sobre essa questão do ego, vem uma palavra muito forte, que é a palavra egoísmo, né? Que é mais comum a gente usar, né, no nosso dia a dia. Tem um negócio na computação, ou até no nosso dia a dia, que alguns já devem ter passado por essa situação, que é o famoso deadlock, que é um impasse entre processos. Não sei se você já viu uma imagem que às vezes aparece, ou você passou por essa situação, que você está numa encruzilhada e vários carros começam ali, né, no cruzamento, se enganchar um em relação ao outro. E o que é que acontece? Muitas vezes, para você sair daquela situação, basta uma atitude de um único motorista, que é dar uma ré para que o primeiro passe, assim o segundo vai passar, o terceiro, o quarto, o quinto, assim sucessivamente. Porém, quando você está ali no trânsito, geralmente a tendência que temos em nossas mentes é que nós queremos chegar o mais rápido possível no nosso destino, né? Então, temos essa tendência. Então, quando a gente se depara com esse tipo de situação no nosso dia a dia, nós temos a tendência de sermos egoístas. Em vez de tomarmos uma atitude para poder facilitar com que as coisas andem da maneira adequada, a gente prefere se apegar ao nosso egoísmo e deixar as coisas como estão. Então, isso é algo muito comum. Então, quando a gente vê aqui sobre essa passagem do versículo 11 ao 21, talvez em algumas Bíblias de vocês deve estar escrito, tipo, Paulo repreende a Pedro, ou Paulo confronta a Pedro, ou Paulo puxa a orelha de Pedro. Acho que essa aí não tem não, mas se fosse uma língua cearense, né, Paulo dá uns cascudos em Pedro, né, alguma coisa do tipo, né.
Então, a ocasião dessa carta aqui dos Gálatas não é muito diferente da ocasião das diversas cartas que Paulo escreveu. Estavam surgindo novas doutrinas dentro da igreja, essas doutrinas eram falsas e assim precisava de uma certa repreensão em relação a esses ensinos que estavam sendo difundidos ali no meio dos cristãos ali da Galácia. Então, Paulo estava particularmente preocupado com a doutrina da justificação pela fé em oposição à justificação pelas obras. Então, tinha aqui a justificação pela fé e nós tínhamos aqui a justificação pelas obras. E Paulo está chamando aqui a atenção do povo, por quê? Porque as pessoas estavam começando a ter atitudes que não eram mais para ter sido tomadas e estavam tomando essas atitudes no seu dia a dia, certo? Então, a gente sabe que pelas obras ninguém é salvo. Ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos pela fé. Porém, até o próprio Pedro, o apóstolo, aquele que conviveu com Cristo ali durante, em média, 3 anos, estava tomando determinados tipos de atitude com medo de ser condenado ou sofrer algum tipo de repreensão por um determinado grupo ali que se encontrava. Então, estava acontecendo uma controvérsia relacionada, existia uma pressão exercida por alguns cristãos, que eram judaizantes, que eram aqueles cristãos que estavam indo para a prática judaica, que argumentavam que os gentios convertidos ao cristianismo precisavam cumprir certas práticas da lei judaica. Porém, Paulo ele rejeita completamente essa ideia, destacando a suficiência da fé em Cristo pela salvação. Então, de maneira resumida, a carta de Paulo aos Gálatas trata sobre esse assunto, certo? No capítulo 1, ele vai até tratar sobre aquela questão, se até um anjo do céu, se um anjo do céu descer e lhes anunciar um outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Quando eu estava estudando, eu nunca tinha pesquisado, mas como eu já estava lendo esse texto e ia pregar sobre esse texto, eu fui pesquisar sobre qual é o argumento que os mormons utilizam para o livro dos Mormons, né? Porque o livro dos Mormons, se você for ver lá, tem escrito o Outro Testamento de Jesus Cristo. Então, tem lá escrito, eu fui pesquisar, né? E o argumento que eles usam, o pastor Nelson vai, se não me engano, ele vai adentrar sobre a questão da seita dos Mormons, o argumento que eles usam é assim, ó, olha o argumento bem louco. Não, a gente não está anunciando um outro evangelho, é o mesmo evangelho, e começa a pegar determinados tipos de texto que tem ali no livro dos Mormons e fazer um certo comparativo ali com a própria Sagrada Escritura. E começa a dizer, é a mesma coisa, então é o mesmo evangelho. Então, o argumento que eles usam é esse. Mas se a gente for seguir essa lógica, qualquer livro que a gente escreva, que está tratando das Escrituras, poderia ser considerado um livro sagrado. Por quê? Porque não está tratando de coisas que estão ali na Escritura. Então, é um argumento muito difícil de se aceitar, e eu acredito que o pastor Nelson, na quarta-feira, vai tratar mais fortemente isso. Certo? Então, nesse texto em específico, a gente vai dividir, eu dividi em palcos, né? Já que a gente está tratando sobre a questão da crucificação do ego, e a gente está tratando sobre assuntos relacionados até à própria hipocrisia, tem a ver com a questão da arte, tem a ver com palcos, certo? Então, cada palco irá representar um momento do eu, de como eu está se encontrando em determinada situação. Então, no nosso primeiro palco, nós vamos dividir em 4. No nosso primeiro palco, nós temos o espelho da confrontação, que vai do versículo 11 ao versículo 13. Vamos ler novamente o versículo 11 ao versículo 13. Diz assim, Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Em algumas traduções deve ter reprovável. Eu não sei qual é a sua tradução. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Ele usa essa terminologia, né? Até Barnabé, porque acho que Paulo nem esperava que Barnabé fosse cair também nessa cilada. Primeira coisa que a gente vê aqui é um confronto face a face. Não é um confronto por meio de cartas, não é um confronto via WhatsApp, não é um confronto via e-mail ou Telegram. É um confronto face
a face. Por que face a face? Porque face a face, meu irmão, não tem como você ir ali, não, vou pesquisar no Google para poder tentar dar uma resposta. Eu não tenho como fazer esses tipos de coisa. Face a face você está vendo o semblante da pessoa, como ela está reagindo diante daquela situação. Você está vendo o rosto dela. Então, Paulo aqui, diante de Pedro, ele vai o repreender por causa da sua atitude condenável. E o erro de Pedro é interessante, que é um erro muito parecido com o erro da negação dele. Quando Pedro negou 3 vezes ali, né, algumas pessoas chegaram assim, tu é de Jesus, tu andava com Jesus, a tua fala te entrega, o teu modo de vestir te entrega, o teu andar te entrega. Você é de Jesus, você é um dos seguidores dele. E Pedro negou. Então, Pedro ali negou 3 vezes por causa da situação em que ele estava vivendo e por causa da questão de ser aprovado em relação ali o outro, querendo proteger o seu. Pedro tinha um pensamento, muito egoísta. Ele estava pensando em si. Como é que eu vou agir em determinada situação e não ser reprovado pelas pessoas ali que estão ali na elite? Então, é um erro muito semelhante. Então, Pedro, ao se afastar dos irmãos gentios, revela uma fragilidade da unidade cristã quando o ego ocupa o centro. E quando a gente pensa em unidade, meus irmãos, a gente pensa na questão do corpo de Cristo. Um corpo que não está unido, um corpo que não está ali conciso, um corpo que não vive em comunhão, é um corpo que tem a tendência a ruir. Então, quando ele toma esse tipo de atitude de se afastar dos gentios por causa da aprovação de um certo grupo, ele está ali causando um certo tipo de divisão no corpo de Cristo. E isso é algo muito reprovável. Por quê? Porque perde uma das essências mais básicas da comunidade cristã, que é a união. Nós devemos viver unidos. Nós devemos viver em comunhão. Se existe um irmão que está muito distante, que não está vivendo ali em comunhão no seu dia a dia, esse irmão está passando por algum problema, ou a igreja está com problema de não ir atrás desse irmão e viver ali em comunidade. Viver em comunhão, viver em uma comunhão santa. Esse espelho, que a gente citou no início, ele nos chama para vislumbrarmos o quanto podemos e somos egoístas no nosso dia a dia. É nesse espelho que nos deparamos com verdades desconfortáveis. Eu vou citar alguns dados daqui dessa igreja. Eu não vou citar da igreja lá do Japão, que eu também não sei, Mas não vou citar outra igreja, mas vou citar dessa igreja. Essa igreja, no grupo do WhatsApp, eu não sei se essa é a quantidade real de membros, tem 92 membros. Estou correto? Quem sabe aí? 92 membros tem ali no WhatsApp. Nos cultos de quarta, vem em média 25 irmãos. Quando vem muito. De vez em quando vem uns 30, eu não sei exatamente. Vem 25 irmãos. De 92, se você fizer uma matemática bem grotesca, vai dar mais ou menos 25% da igreja está comparecendo o culto de quarta. Onde é que estão os outros 75%? Onde é que estão os outros 75%? Será que 75% da igreja trabalha à noite? Será que é isso? Por que não estamos comparecendo aos cultos de quarta? O que nos leva a não vir manter comunhão ali com a igreja? O que é que está nos levando a nos separarmos da igreja? O nosso ego, o nosso conforto. Muitas vezes temos a tendência de ficarmos em casa para poder esticar as pernas, para poder assistir um filme. Muitas vezes usamos o argumento, estamos muito cansados. Mas se tivesse um aniversário de algum parente seu, você iria na hora, o cansaço iria embora. Se alguém chegasse para você e falasse, vamos jantar no Coco Bambu com tudo pago, você iria na hora, o cansaço iria embora. Iria. E porque para o culto, viver em comunhão, viver em comunidade, a gente está rejeitando essa dádiva que Deus nos deu. Nós temos a oportunidade de estar vivendo em comunhão. Em comunhão. Temos essa oportunidade.
Quando a gente pensa no grupo de homens, lá no grupo Macharal, né, que tem o grupo da igreja, o Macharal, tem 40, né? Quando a gente chama a galera para vir para a construção, geralmente vem 5 ou 6, e quando vem? E sempre as mesmas faces, não muda. É 5 ou 6. Se você pensar aí, né, ou seja, aí está dando em média uns 10 a 15% de pessoas aí que vêm para, né, o momento. No PG de homens, vem em média 12 pessoas. Estou certo, pastor Abel? 12 pessoas, de 40. Isso dá em média 30%. Cadê os outros 70%? Onde é que nós estamos? Estamos no conforto do nosso lar? Muitas pessoas dariam tudo para poder ter esse momento de adoração a Deus, esse momento de convivência em comunhão. Partindo para o aspecto da liderança, nós temos inúmeros líderes liderando ou participando ativamente de mais de um ministério. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas em saciar-se com os prazeres terrenos do que realmente se entregar em relação ao corpo de Cristo. Líderes liderando 1, 2, 3 ministério, ou líderes participando de 1, 2, 3 ministério, ou até mesmo membros que participam de ministério praticando ali, né, agindo ativamente no ministério, mas é um grupo muito pequeno de pessoas. Infelizmente, tais atitudes acabam influenciando de maneira negativa os que nos cercam. A pessoa ela não vai olhar assim, o Joãozinho dos Anzóis. Rapaz, o Joãozinho dos Anzóis vai para o culto de quarta, vai para o culto de domingo, participa do PG de homens, está sempre ali na construção, está orando, está lendo a Bíblia. A pessoa não olha para o Joãozinho. Ela vai olhar para quem? Para o Francisquinho. O Francisquinho não vai para o culto de quarta, vai para o culto de domingo esporadicamente. Então, se o Francisquinho pode tomar esse tipo de atitude, por que eu não? É esse tipo de pensamento que muitas vezes está em nossas cabeças. Pedro talvez tenha um pensamento muito parecido. Ele olhou assim, rapaz, se existe um grupo que não está comendo com os gentios, por que eu vou comer com os gentios quando eles estiverem por perto? Eu vou me distanciar. Então, quando nós estamos diante desse palco, que é esse espelho da confrontação, quando nós nos colocamos, você não é para colocar o outro, é para você se colocar diante do espelho. Lá na ceia, quando a gente recebe as instruções, ele fala, examine o homem a si mesmo. Ele não fala examine o homem o próximo, ele fala a si mesmo. É você que tem que se analisar, é você que tem que se apresentar diante do espelho e olhar como você está diante ali de Deus. Eu já citei aqui, eu acho, né, que, se não me engano, foi Agostinho que falava assim, quando fala, sonda-me, Senhor, que me conheces, ele sabia que era somente naquele momento que ele tinha capacidade de enxergar o que tinha no coração dele. Ele, por ele mesmo, não tinha essa capacidade de enxergar como estava o seu coração. Mas quando Deus abria o coração dele e mostrava diante dele o que estava no coração dele, ele conseguia entender e assim, né, diante da presença de Deus, tomar uma atitude em relação ao seu estado. Então, meus irmãos, não olhe, pare de ficar assim, o fulano de tal. Não, é você. Você se coloca diante do espelho. É você que tem que tomar uma atitude. Vai chegar um momento que uma pessoa pode vir lhe confrontar. E é saudável isso. Observe que a maneira como Paulo confrontou Pedro, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentou face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia, né, com os gentios. Quando, porém, ele chegar, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele, a essa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Aí ele vai, no versículo 14, ele vai falar, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Não teve aquela frasezinha lá que a gente usa, né? Elogie em público e repreenda em particular. Não teve aqui não. O Paulo foi em público mesmo. Mas por que Paulo tomou essa atitude em público? Porque inúmeras pessoas estavam seguindo as atitudes de Pedro. E aquilo estava gerando uma contaminação dentro do corpo de Cristo.
Então era necessário uma repreensão para que o corpo de Cristo voltasse a se endireitar. E assim a gente entra no nosso segundo palco. Assim nós somos chamados para o segundo palco, depois de vermos as verdades dos nossos corações. No segundo palco, temos um chamado à crucificação do ego, que é no versículo 14 a 16. Olha o que diz do versículo 14 ao 16. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores pela prática, gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ou seja, a repreensão que Paulo dá aqui para Pedro é que, primeiro, ele diz que você é judeu, Pedro. Você é um cara judeu, mas você está vivendo como um gentio. Por quê? Porque você está comendo com os gentios, você está vivendo com os gentios. Mas o que você está fazendo você é um judeu que vive como gentio, mas quer que os gentios vivam como judeus. É muito contraditório esse pensamento que Pedro aqui estava tendo. E aqui Paulo está nos apresentando a uma verdade que vai derrubar muralhas do ego, as muralhas que existem ali no nosso coração. Qual é essa verdade? A gente vê no versículo aqui 15. Nós, judeus de nascimento, versículo 15 e 16, nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Interessante que Paulo está falando assim, ó, nós, judeus, sabemos disso, que ninguém é justificado pela lei, mas sim somos justificados pela fé em Jesus Cristo. É interessante que é um pouco assim estranho, né? Porque o judeu, ele tinha uma atitude muito de cumprir a lei. Então, comer com gentio era algo abominável, não era algo correto. Por quê? Porque os gentios eles podiam estar ali comendo de tudo. Existia determinados tipos de alimento que os judeus não podiam comer. E por eles não poderem comer, então eles se separavam dos gentios para não correr o risco de comer esses tipos de alimento. Era até um certo tipo, uma certa atitude de preservação, para não cometer determinado tipo de falha diante de Deus. Porém, essa atitude estava também vinculada ali à questão de você cumprir a lei. Então, Paulo está chamando, nós não somos justificados pela lei, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Mesmo Pedro, como eu disse, andando, não foi 1, 2, foram 3 anos com Cristo, vivendo ali com Cristo. Depois que Cristo ressuscitou, depois que Cristo falou assim, quando vier pode mandar vir Pedro. Né? Manda vir Pedro também, que eu quero conversar com Pedro. Cristo, depois de ressurreto, queria conversar com Pedro. Quando conversou com Pedro, fez aqueles 3 questionamentos, né? Pedro, tu me ama? Pedro? E foi fazendo essa pergunta, e Pedro, na sua última resposta, falou, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Então, Cristo Jesus ali, né, dá algumas instruções ali para Pedro, entrega algumas coisas ali para Pedro, né, que é aí que as pessoas vêm ter aquela ideia de que Pedro foi o primeiro papa, né, que nada tem a ver com a história. Mas ali, quando Pedro passou por tudo isso, Pedro já estava ali proclamando, se entregando ao Evangelho, mesmo assim, ele cometeu essa atitude. Isso aqui não está nem anotado, mas isso nos chama a atenção para algo muito importante. Ninguém está imune. Ninguém está imune. Não é porque você tem 15 anos, 20 anos de caminhada cristã, não é porque você lê a Bíblia todo ano 3, 5 vezes, não é porque você ora 2, 3, 5 horas ali por dia, não é porque você está em todos os cantos que você está imune. É por isso que vem a importância de nós estarmos vigilantes em relação aos nossos atos diários. Vigilante.
sempre estarmos analisando como devemos proceder e assim crucificando o nosso eu todos os dias. Ele destaca a incoerência de Pedro ao se afastar dos gentios, que foi o que eu acabei de citar sobre a questão que Pedro, judeu, vivia como gentio, mas queria que gentios vivessem como judeus. Devendo assim abandonar as práticas que comprometem a essência do evangelho, devemos, na realidade, assim, abandonar determinadas práticas que comprometem a essência do evangelho. Nós temos que ter as nossas atitudes diárias, independente do local em que nós estejamos. Se eu estou na igreja, eu tenho que ser cristão. Eu tenho que ser cristão. Se eu estou na faculdade, eu tenho que ser cristão. Se eu estou no meu trabalho, eu também tenho que ser cristão. Eu já vi muitas vezes, tipo assim, a pessoa falar assim, mas não fala isso dentro da igreja não. Mas se uma coisa não é para ser dita dentro da igreja, também não é para ser dita em nenhum outro lugar. Não é somente na igreja. Se determinada atitude é reprovável dentro da igreja, essa atitude também deve ser reprovável em outro local. Nós devemos ser cristãos em todos os locais que nós estivermos. Nosso caráter, a nossa cristandade não deve mudar no ambiente e nem diante de determinadas pessoas. Só porque eu estou diante de determinada pessoa, o modo que eu vou me comportar, o modo como eu vou agir, o modo como que eu vivo, deve mudar? Não. Somos cristãos em todos os lugares. Até quando estivermos comendo ali com os gentios, ou seja, comendo com nós mesmos, E vinham algumas pessoas e falaram assim, ixi, tu está comendo com fulano de tal. Meu irmão, qual é o problema? Eu me lembro... Eu já citei aqui que eu tinha um grupo, que era deixa eu lembrar, o GEV, que era os Jovens Evangelizadores de Vagabundos. Era o grupo que eu tinha com os irmãos da igreja, tudo jovem, 15, 16 anos ali. A gente gostava de chegar para os criminosos e evangelizar, Era só os bandidões da pesada mesmo, a gente chegava e evangelizava. E eu me lembro que tinha um rapaz que eu convidei ele para a igreja, que era um perigosão lá de onde eu moro. E muitas pessoas me questionavam por que eu ia na casa dele, buscava ele e ia para a igreja. E as pessoas questionavam assim, tu não tem medo de levar um tiro, não? Os caras vinham matar ele, Então as pessoas vinham com esses questionamentos. Pessoas dentro da igreja, tomando determinados tipos de atitude para que eu me afastasse dele, como se ele não tivesse a necessidade de Cristo Jesus, tanto quanto eu. Tanto quanto eu. Isso dentro da igreja, pessoas pedindo para haver uma certa separação, uma certa separação. Temos que ter cuidado com isso, meus irmãos. Nós somos chamados a participar ativamente da obra de transformação que a cruz realiza. E assim a gente entra no nosso terceiro palco, certo? O terceiro palco nos apresenta a reconstrução em Cristo, que vai do versículo 17 ao 18, ou versículo 17 e 18, que diz assim, se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro de pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Observe que Paulo está chamando a atenção, vou ler novamente. Se, ele levanta uma condicional, depois ele traz, porém, trazendo uma oposição de ideias. Procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro de pecado? Ou seja, será que ao momento que nós começarmos a buscar Cristo, e assim Cristo agir em nossos corações, e assim nós sermos justificados, lembrando que a justificação é um ato unilateral de Cristo, unidirecional, é Ele que faz em nós. A santificação é um ato bidirecional. Existe Cristo agindo em nós, mas também tem as nossas atitudes diárias.
A santificação é um ato que nós tomamos, né, no nosso dia a dia, ao buscarmos a Deus, a vivermos em oração, a buscarmos a comunhão com os santos. Isso é a santificação. Começa em Cristo, mas nós também temos parte com isso. Porém, quando nós pensamos na justificação aqui que ele está citando, é um ato que Cristo tomou em relação a nós. Nós estamos buscando ali a Cristo e Cristo vai agir em nós e nos justifica. Se nós, nesse ato, nós descobrimos que nós somos, né? Será Cristo, então, ministro de pecado? Se nós somos pecadores, descobrimos que nós somos pecadores, será Cristo, então, ministro de pecado? De modo algum. É tipo assim, quando nós buscamos a Cristo, quando nós buscamos ali que Cristo tome um ato em nossas vidas e nós vamos ser ali justificados, nós nos deparamos com uma realidade muito desconfortável, a realidade de que nós somos pecadores. Quando nós nos apresentamos diante de Cristo, diante de Jesus Cristo, Ele nos apresenta a nossa situação. Somos pecadores. Se existe um pecador que merecia o inferno, esse pecador sou eu. Mereço. Deveria estar queimando no inferno por causa dos meus pecados. Mas Cristo me resgatou. E quando Cristo me resgata, Ele mostra a minha situação pecaminosa. É a primeira coisa que Cristo fala, você é um pecador. Quando nós somos apresentados diante de Deus, diante do Evangelho, a primeira coisa que nós devemos entender é que nós somos pecadores. Para depois nós entendermos que Cristo nos amou e se entregou por nós. O problema é que está sendo invertido, né? É apresentado que Cristo nos amou e se entregou por nós e esquece a ideia de que nós somos pecadores. E acaba vivendo nesse novo pseudo-evangelho, né? O evangelho ali de pessoas que estão sendo egocêntricas, né? Que são acariciadas, os seus egos são acariciados. E vivemos essa era em que você não pode dizer que o outro é pecador. Porque dizer que o outro pecador te faz pecador. É mais ou menos isso que está acontecendo hoje em dia. Se eu dissesse para o Francisquinho, tu é pecador, quem é tu para me julgar? Você que é pecador. A pessoa não tem a capacidade de olhar assim e pensar, rapaz, eu sou pecador. E trazer uma reflexão em relação aos seus atos. Não. Refletir hoje não é algo normal. Refletir sobre os atos diários não é algo mais normal. As pessoas querem tudo mastigados e assim viver as suas vidas. Então aqui, quando a gente vê isso, na questão da justificação, ele fala, ó, você é pecador, quando se apresenta diante de Cristo, você descobre que você é pecador. E ele pergunta, será que ao me apresentar diante de Cristo e Ele me justificar, e eu enxergar que sou pecador, será que Cristo é, como ele está usando a terminologia aqui no versículo 17, né? Será Cristo, então, ministro do pecado? E ele responde, de modo algum. E ele dá uma contraposição aqui, ó. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Trazendo à tona o que, ó, meu irmão, se você quer trazer de novo ali a lei, se você quer viver debaixo da lei, você está tentando o quê? Reconstruir aquilo que foi destruído. Quando eu tomo essa atitude de querer trazer a prática da lei do meu dia a dia, aí que eu sou transgressor. Porque eu estou tirando aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e querendo colocar um outro Deus no trono de Cristo. Certo? Então, Paulo destaca que ao crucificar o ego, não nos tornamos vazios, mas sim abertos à habitação de Cristo em nós. Primeiro existe, né, retirar a minha vontade para que meu coração esteja aberto para a vontade de Deus. Existe um alicerce em nossa vida e ali é reconstruído sobre a rocha sólida que é Cristo. Não somos mais escravos de nossas exigências egoístas. Nos tornamos servos da justiça divina. Toda aquela exigência de querermos parecer determinadas coisas, de tomarmos atitudes para agradar um ou ao outro, cai por terra, né? Uma linguagem bem pentecostal, cai por terra mesmo, e nos tornamos assim servos da justiça divina.
Não somos mais escravos da nossa vontade. Cristo habita em mim. E a vontade que agora existe em meu coração é a vontade de Cristo em minha vida. Só estamos vivendo em comunhão porque nós temos algo em comum: Cristo. Cristo é a única coisa, pode ter outras coisas, mas é a coisa principal que nos une. Que nos une. Se juntar todo mundo aqui, se eu chegar aqui para conversar com o filho, um exemplo, e for falar sobre computação, o filho vai olhar assim para mim, é o quê, mano? Se ele chegar lá e falar sobre a questão da construção lá, que ele mexe as coisas, é o quê, mano? Mas se nós chegarmos e conversarmos sobre Cristo, nós conseguimos. Por quê? Porque é isso que nos une. É isso que Cristo faz em nossas vidas. Ele reconstrói nosso coração para que nós vivamos de acordo com a sua vontade. A crucificação do ego não é uma perda, mas o início da reconstrução da nossa identidade, onde somos reconstruídos à imagem daquele que nos amou e deu a si mesmo por nós. É interessante isso, por quê? Porque quando a gente fala que estamos crucificando o nosso eu, crucificando o nosso ego, estamos carregando ali nossa cruz, isso não é uma perda de identidade, mas ao contrário, é um ganho de identidade. Mas se eu estou perdendo aquilo que eu sou, como é que eu estou ganhando uma identidade? Porque a identidade está relacionada com o eu. Mas nós só temos uma identidade diante de Cristo. Sem Ele, nós não temos identidade. É Ele que nos dá aquela característica que Ele assim quer. Então, quando nós abandonamos os nossos desejos, abandonamos a nossa vontade, nós passamos a viver de acordo com a vontade dEle. Garantimos assim uma identidade em Cristo. Garantimos assim a marca da promessa, que é o Espírito Santo de Deus. Você como cristão, você como servo de Deus, hoje você é a habitação do Espírito Santo. Já parou para pensar isso? Você pensa isso no seu dia a dia? Que você é a habitação do Espírito Santo de Deus? Que o Espírito Santo está em você, vivendo em você. Você já parou para pensar? Você pensa nisso todo dia? De pensar que quando você está tomando determinada atitude, o Espírito Santo está vendo. Que Ele está vendo aquele pecado escondido, aquele pecado oculto que existe em seu coração, Ele está vendo. Ele está vendo. Você parou para pensar? Aquele pecado que muitas vezes você está aqui e você pensa assim, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Aquele pecado que você teme que os outros venham a descobrir, Deus está vendo. Ele está vendo. Então nós devemos, no nosso dia a dia, meus irmãos, deixar esses nossos desejos de lado. Por quê? Porque nós hoje somos a habitação do Espírito Santo de Deus. O nosso eu perde todo o valor diante dele. O nosso eu não é nada diante dele. Diante de toda a existência, o meu eu não é nada. Agora, quando eu deixo, quando o meu ser se entrega e se santifica no dia a dia, buscando mais e mais a Ele, Ele habita mais e mais em nós, transformando, nos guiando, nos levando a uma comunhão mais santa com Ele, fazendo com que aqueles desejos que muitas vezes a gente tem, fique de lado e a gente assim habite, né, e viva de acordo com a sua vontade. E por último, o nosso quarto e último palco é uma vida crucificada em Cristo, que a gente vê no versículo 19 ao 21, que diz assim, cadê 19? Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Observe, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Inutilmente, né? Pronto, correto? Paulo, ele nos leva ao pé da cruz.
onde o ego é colocado de lado e Cristo passa a viver em nós. Quando a gente vem, eu quero tratar mais sobre esse versículo 20, e eu deveria ter anotado, mas eu vou tentar lembrar o que é que eu ia falar. Ia fazer uma mudança nesse versículo para a nossa sociedade moderna. Na sociedade moderna, talvez, falaria assim, né? Fui crucificado com as redes sociais. Assim já não sou eu quem vive, mas são as redes sociais que vivem em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pelas redes sociais que me seguiram e curtiram a mim. Hoje nós vivemos a era das redes sociais. É quase, eu não vou dizer que é impossível, porque é possível, né? Mas é muito difícil vivermos sem essa conexão. Porém, como nós estamos usando essa conexão é que importa. Eu vi um vídeo recentemente, eu não sei se vocês já viram esse vídeo, que mostra um cara chegando lá no céu, né? E ele vê lá, oi Adão, opa, é Pedro. Aí quando ele vê Paulo, ele, oi Paulo, aí o Paulo chega assim para ele, opa, você é do século 21. Ele, eu sou do século 21. Ah, então você teve redes sociais, né? WhatsApp. Aí o cara, eu tive acesso a isso. E aí, quantas almas vieram a Cristo com essa ferramenta por meio de você? Como foi que você usou essas ferramentas para proclamar as boas novas? Como se Paulo estivesse perguntando. Eu fico imaginando Paulo com cartas, que você enviava uma carta, demorava só Deus sabe quanto tempo, e a cavalo. Olha o que foi feito. Olha o que foi feito. E nós tendo todo esse acesso à informação, nós preferimos ser consumidores de conteúdo do que produtores de conteúdo. Hoje nas redes sociais, talvez, eu não sei, a média, talvez 99%, até mais, não sei, das pessoas que acessam as redes sociais é para consumir conteúdo. Consomem. É consumido e ficam fartos da quantidade de conteúdo, mas não produzem absolutamente nada. Imagine se todo cristão que está aqui nessa igreja produzisse conteúdo ali, transmitindo o evangelho, transmitindo as boas novas ali. Como talvez seria o cristianismo hoje em Itaitinga? Talvez fosse diferente. Se nós nos portássemos nas nossas redes sociais como realmente devemos ser cristãos. Que muitas vezes parece que na rede social o cara esquece que é cristão. O cara discute com o outro, chama o outro de incircunciso, esculhamba o pobre do irmão que defende um posicionamento diferente dele. E o cara briga, o cara discute e por aí vai. E esquece de que Cristo vive nele, assim como Cristo vive no irmão que ele está ali discutindo. Coisas banais. Foi um peixe ou foi uma baleia que engoliu Jonas? E vão discutindo, e vão ali discutindo. Porém, o que Paulo está dizendo aqui para a igreja da Galácia, ele está falando, fui crucificado, foi com Cristo. Foi com quem? Com Cristo. Nós fomos crucificados com Cristo. Ele que se entregou na cruz do Calvário, foi o sangue dele. Eu não sei se você já parou para pensar no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O seu sangue sendo derramado. Não sei se você já viu uma pessoa sangrando. Real, essa pessoa sangrando na sua frente. O quão doloroso é de ver tal cena. O quão doloroso de ver tal cena. E Cristo na cruz do Calvário, mesmo sendo completamente inocente, se entregou por mim, derramou o seu sangue, teve o seu corpo mutilado. Por cada um de nós, pecadores, depravados, completamente longe da graça de Deus. Completamente. Então, Cristo, ele se entregou por mim. E é por isso que hoje eu estou crucificado com Cristo. Não no sentido real. Nós não fomos lá, tivemos nossos corpos perfurados, nosso sangue derramado, mas ele se entregou no meu e no seu lugar. E ele continua, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu
minha vontade, os meus desejos, os meus anseios, perde completamente valor diante do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Nós devemos sempre falar, é uma frase que eu acredito que, mas o pessoal fala, mas não vou falar isso direto não, mas é bom falar, se Deus quiser. Eu gosto muito dessa palavra, tudo que eu vou fazer eu falo, se Deus, não é nem se Deus quiser, eu uso assim, se Deus assim permitir. Se assim Deus permitir. Nós fazemos esses planos. Eu vou estar em tal canto, tal dia e tal. Sempre uso, se assim Deus permitir. A vida muda assim, ó. A vida muda muito rápido. Teve uma mãe de um amigo meu que faleceu, acho que foi quinta-feira, se não me falha a memória. E ele estava postando algumas coisas, né? Que tipo, ele dizendo que ia sempre na casa da mãe dele, almoçava de frente para a mãe dele sempre falava assim, meu filho, você quer um caldinho de feijão? A mãe dele estava em casa, tudo bem, foi para o hospital, passou um dia e faleceu. Mudou tudo na vida dele. Mudou tudo. A vida muda assim. Então, determinadas coisas que vêm, na realidade, determinadas não. Todos os nossos atos e tudo que a gente for fazer, que venhamos falar assim, se Deus assim permitir. É a vontade dele que deve prevalecer, e não a minha. E ele continua, a vida que agora vivo no corpo, ou seja, aqui, fisicamente, a vida que vivo fisicamente aqui na terra, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem foi que se entregou por você? Foi Cristo Jesus. O Abel não se entregou por mim. O Fábio não se entregou por mim. Ninguém se entregou por mim. Quem se entregou por mim, quem foi? Cristo Jesus. Então pare de ficar olhando para o outro, esperando que o outro venha tomar atitudes para você. Quem vai fazer é Cristo, meu irmão. Agora, quando nós vivemos em comunidade e nós temos essa consciência de que foi Cristo que se entregou por mim e por você, nós começamos a amar mais profundamente uns aos outros. Nós paramos de olharmos apenas para nós e começamos a enxergar que nós não temos absolutamente nada nessa terra. Sabe o que é que você tem nessa terra? Nada. Nada. Você não tem nada nessa terra. Então você olha para o outro e olha para o outro pensando assim, é um pecador que nem eu. É um depravado que nem eu. Talvez eu seja mais pecador do que ele. Como Paulo falou, né? Dentre os pecadores sou o principal. Então, se analise, meus irmãos, se analise. Nós não somos mais prisioneiros de nossas ambições egoístas, mas participantes da vida em Cristo. Ao rendermos nosso ego na cruz, encontramos vida em abundância. E, meus irmãos, eu quero encerrar com 3 aplicações bem rápidas, que eu já não vou me prolongar, não. Quer dizer que eu já me prolonguei. Mas vamos lá. A primeira, meus irmãos, é que nós devemos crucificar o nosso ego nos relacionamentos. Nós devemos crucificar o nosso ego nos relacionamentos. Existem várias maneiras de nós crucificarmos o ego nos relacionamentos. Nós podemos crucificar o nosso ego nos relacionamentos quando nós temos alguma coisa para fazer, porém, a urgência do nosso irmão é muito mais importante. Então, crucifique o seu ego. Mas é bem baixo. Eu queria ir para o shopping, mas meu irmão está precisando ir para o hospital. Crucifique. Não, mas o Elton é algo... Claro que eu ia fazer isso. Será, meu irmão? Será? Será que você, no momento ali que você está todo alegre e feliz, crucifique o seu ego nos relacionamentos até com os desconhecidos? Porque o que Cristo nos chamou a fazer é a vontade dele. Que acontece, um exemplo bem claro, você está no trânsito e tem um pessoal ali pedindo ajuda porque o carro quebrou. Aí você, tardão da noite, eu não vou parar não, que pode ser assaltante. Mas Cristo te chamou para isso, será? Qual foi, para que Cristo nos chamou? Observe a parábola lá do bom samaritano, como nós conhecemos, né? Ele, quando estava passando ali na estrada, ele se arriscou. Ele não se arriscou?
Porque ele não sabia quem era o cara, ele não sabia se era uma emboscada, era um caminho que acontecia assalto, então podia ser realmente uma cilada. Mas mesmo assim ele parou e ajudou o próximo. Ele crucificou o eu. Talvez ele poderia estar indo para uma festa ou resolver algum determinado tipo de assunto, tratar de um certo negócio, mas ele crucificou eu. Não, a minha vontade agora não é importante, porque o meu próximo está precisando. Esse relacionamento pode ser mais importante. Então ele pegou aquele cara e levou. E é uma das coisas que eu sempre falo quando eu estou conversando com algumas pessoas, que para mim a parte mais importante do texto é o final. O que é o final fala? Ele fala assim: quem vocês acham que é o próximo? Aí ele fala assim: é o samaritano. E o que é que Cristo fala? Vai e façam o mesmo. Para mim essa é a parte mais importante. Todo esse enredo, toda essa parábola, se Cristo não tivesse, vai e faça o mesmo. Ele está falando para nós fazermos o mesmo. Essa é a atitude de um cristão. Essa é a atitude de um cristão. Ajudar, tomar atitude em relação ao próximo. E se eu for assaltado? Meu filho, amém. Seja calvinista. Seja calvinista, monergista, né? Amém. Amém. Tenha cuidado. Claro que nós devemos ter o cuidado, obviamente. Mas nós devemos tomar esse tipo de atitude. Eu estava contando que uma loucura que eu fiz, que eu estava contando para não sei quem. Estava em casa e o Jardel tinha colocado o meu número como se fosse lá da igreja quando a gente estava lá. Eu não vou nem dizer lá em Itaitinga, era na casa dele, né? E ele tinha colocado meu número no Google, eu nem sabia. Eu estava trabalhando, era um sábado à tarde, e meu telefone tocou uma vez. Aí era um número desconhecido, eu não atendi. Aí o mesmo número ligou de novo, aí eu não atendi de novo. Aí na terceira vez, 3 vezes o mesmo número, aí eu atendi. Aí era um cara: oi, tudo bem? Não sei o quê. Oi, tudo bem, né? Sabe nem quem era, né? Aí ele: cara, porque eu estava aqui procurando uma igreja perto, eu botei assim: igreja perto de mim. Ele botou no Google. E apareceu o teu número. Ele estava nesse posto Tigrão aqui da BR, né? Ele era caminhoneiro. E ele: não, mas diga lá. Eu viajando, né? Tentando entender o que é que estava acontecendo. E ele: cara, é o seguinte, eu vou ser bastante sincero contigo. Cara, eu quero me matar. Ele falou: eu quero me matar. Eu estou com uma corda aqui. Estou olhando para ela e estou pensando em tirar a minha vida. Eu não sei o que fazer. Então, na minha última força, ele disse que tinha se apegado ali a Deus e procurou uma igreja, né? Perto, botou assim, né? Procurou o número, e eu não sei o que fazer. Aí acho que loucura é essa, né? Na minha cabeça, né? Pensando. E rapaz, mano. Não, fica aí que eu vou ir te buscar. Não sei de onde pegou. Do nada eu falei: não, eu vou ir te buscar. A Nava estava grávida do João Otávio, né? A Nava estava com buchão, já estava com bem uns 6, 7 meses, não sei exatamente. E a Nava é mais doida ainda que foi comigo. A Nava é mais doida do que eu, isso eu reconheço. E foi comigo. E a gente foi, né? Eu peguei o carro. Quando chegamos lá, um negãozão dessa altura. Aí quando eu vi assim, quando começou a falar, parecia o Anderson Silva. Aquela voz, né? Aí ele entrou dentro do carro, aí começou a conversar, a gente conversando, ele começou a chorar e a gente conversando. Aí nessa época eu estava buscando uma igreja, que eu já estava com o pensamento de que eu tive sempre essa necessidade de ser pastoreado, porque eu fui abandonado, né, pelo meu antigo pastor, né? E eu fiquei praticamente 6 anos pastoreando uma igreja sem ser pastoreado. E eu levei na casa de um pastor amigo meu. E levamos lá, conversamos, ficamos até 10 horas da noite, sei lá até que horas foi, conversando, e ele chorando, dizendo que queria se matar, e pensou nas filhas dele e tal. Aí a gente voltou, deixei ele lá no posto Tigrão, e disse que estava tranquilo. Aí no outro dia eu conversei um pouco com ele, e pronto, se resolveu. Ele disse que ficou bem naquela conversa. Mas se eu tivesse desacreditado, talvez ele teria se matado. Eu não sei. Mas naquele momento eu sabia que Deus queria que algo fosse feito ali. Então nós devemos crucificar o nosso eu em prol dos relacionamentos. Segundo, nós devemos crucificar o nosso ego em relação a nós mesmos. Os nossos desejos, as nossas vontades devem ser crucificadas. Quarta-feira, chegou 6 horas da noite, está cansado, vem para o culto. Vem para o culto adorar a Deus. Vem para o culto.
Está em casa, vem para o culto, vem para a comunidade cristã. Eu me lembro que lá na igreja, quando eu comecei a servir a Cristo, o culto lá na igreja, eles faziam muito assim, questão de ter culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Era assim, era culto todo dia. E todo dia estava eu lá. E os jovens também lá. Todo santo dia. Todo santo dia. E tinha muito isso. Estava cansado? Ia para o culto. Estava com o olho inchado, que quando eu fazia ensino médio, eu fui inventar de subir uma mangueira. O meu amigo, né, falou assim, olha ali, pega aquela manga. Eu fui pegar, o incircunciso tinha visto que tinha um cacho de marimbondo de trás da manga, e eu não vi. Na hora que eu puxei o marimbondo, furou meu olho. Eu com o olho desse tamanho, fui para a igreja. Ah, mas não, o olho inchado não pode ir para o culto, porque se os irmãos mangar, eles estão em pecado, sou eu não. Eles que estão pecando. Crucifica o seu eu, ou crucifica o seu eu em relação a seus desejos. Não, eu vou ficar em casa, descansando. Não, eu vou para a pizzaria. Dia de quarta não é dia de ir para a pizzaria, meus irmãos. Dia de quarta não é dia para ir para a piscina. Dia de domingo, dia de domingo é dia de aniversário. Não é, a não ser que seja sua avó de 90 anos de idade. Aí eu abro uma exceção para você. Como diz o ditado, você está mais doente do que Jó, né? Está mais doente do que Jó? Você está mais ocupado do que Noé? Se não tiver, meu irmão, venha para o culto, cultuar e adorar a Deus. E terceiro, nós devemos crucificar o nosso ego para a glória de Deus. Todos esses atos que nós tomamos no nosso dia a dia é para a glória de Deus. Esse é o objetivo final. Se você vem para o culto, é para que Cristo seja glorificado. Se você vem aqui para a construção, é para a glória de Deus. É para que o nome dele seja glorificado. Se você está indo para a faculdade, é para a glória de Deus. Se você está trabalhando, é para a glória de Deus. Nós crucificamos, tomamos determinados tipos de atitude no nosso dia a dia, e esses atos devem ser para a glória de Deus. É o nome dele que deve ser glorificado. No final de tudo, não é o outro. Não olhe para o outro. O fulano de tal faltou. Como é que pode, né? E começa a fofocar. Não, meu irmão. Fofoca é coisa do diabo. 6 coisas Deus odeia. E a 7ª ele abomina. Aquele que causa contendas, dissensões entre os irmãos. Provérbios. Fofoquinha. Com sua fofoquinha, você pode ir com sua fofoquinha, talvez, para o inferno. Ser condenado eternamente. Porque você se apega, você gosta, você sente prazer. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Seus atos no dia a dia é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Amém? Vamos orar para a gente encerrar?